Olha só, tem uma notícia sobre você e aquele cara, disse Aiwarin, enquanto brincava com o telefone deitada na cama, em uma tarde em que as duas estavam fugindo do sol, descansando e relaxando na cama, à vontade. Mais tarde, à noite, elas sairiam para passear, dirigir e procurar uma boa comida. Um restaurante de frutos do mar, um pouco distante do hotel. Como alguém poderia ter visto isso? Perguntou Maevika, desviando o olhar do telefone, onde estava lendo e-mails, para olhar o telefone de Aiwarin. Acho que ele deve ter pedido para alguém tirar fotos virar notícia, riu Aiwarin. Não estou satisfeita, mas não sei se você concorda, se essa notícia pode desviar a atenção do nosso caso por um tempo. Eu não quero ser notícia com alguém assim. Respondeu Maevika sem pensar muito. Mas vamos deixar por enquanto, porque no final não é verdade. Um dia as pessoas vão perceber que não é real. As pessoas vão perceber que a verdadeira sou eu, né? Não é assim, disse Maevika, cutucando a testa de Aiwarin com o dedo e depois se recostando no ombro dela. Você é minha, disse Aiwarin com uma voz doce, abraçando Maevika e puxando-a para um abraço apertado. Além dessa notícia, parece que as redes sociais estão começando a compartilhar notícias sobre a Sião Arena, não cuidando bem dos locais que receberam a concessão. Eu já tinha dito que eles seriam atacados por isso. Agora nem precisamos que alguém escreva a notícia. As redes sociais estão fazendo o trabalho. Isso é típico de você, elogiou Maevika. Na verdade, ela sempre admirou a inteligência de Aiwarin desde que se conheceram. Você é muito precisa nas suas previsões. Não é difícil. Só precisamos prever. Ter muitas informações é bom. Podemos pensar e decidir as coisas mais facilmente. Há mais alguma coisa que você queira saber sobre o leilão que eu possa ajudar a responder? Pergunte à vontade, como se não estivéssemos competindo. Bem, riu Aiwarin. Algumas coisas podem ser compartilhadas. Eu já disse que não quero levar vantagem sozinha. Quero. Mas eu também tenho vantagem sobre você e não posso usá-las para te ajudar, provocou Maevika. Que? Fez Aiwarin, fazendo bico. E os números já estão finalizados? Perguntou ela calmamente. Acho que sim. Na segunda-feira tenho que voltar para uma reunião de revisão, como se fosse a apresentação final, para ver se há algo que precise ser adicionado. 20 bilhões parece um número baixo, não acha? Sugeriu Aiwarin. Esse é o número que você estava esperando também? Claro, é baixo. Mas esqueça, não devemos falar mais sobre números. Maevika não quis comentar mais sobre o assunto. É mesmo, riu baixinho e continuou pensando sozinha. Acho que teremos que colocar 30 bilhões. Isso não seria muito alto? Maevika acabou comentando de novo. Alto demais, repetiu Aiwarin. Ah, na verdade eu só estava estimando alto. Provavelmente seria um salto muito grande. Ela baixou a voz e mudou de assunto. Ah! Essa tarde tá tão sonolenta. Ela soltou o abraço de Maevika, que se recostou na cabeceira da cama, enquanto Aiwarin deitou e continuou olhando o telefone em silêncio. Era um momento em que cada uma estava ocupada com seu próprio telefone, já que a viagem repentina não permitiu que trouxessem nenhum equipamento de TI. O iPad de Aiwarin foi deixado no carro, então só tinham o telefone para trabalhar e se comunicar. O trabalho mais pesado foi deixado em Bangkok, para ser resolvido no dia seguinte. Depois de 15 minutos de silêncio, parecia que Maevika era a que estava com sono. Ela se deitou e apoiou a cabeça no travesseiro, mas ainda resistia, olhando os arquivos de trabalho no telefone, até que acabou adormecendo, deixando o telefone ao lado. Aiwarin olhou para ela, que não conseguiu resistir ao sono, e sorriu ao ver o telefone ainda na mão de Maevika, com a tela ainda ligada. Ela se moveu para pegar o telefone e colocá-lo de lado, para que Maevika pudesse dormir confortavelmente. Mas seus olhos viram o arquivo que Maevika havia deixado aberto. Ela se aproximou e olhou de perto, puxando o telefone com cuidado da mão de Maevika. Olhando para a pessoa que parecia estar profundamente adormecida, ela deslizou para ver o arquivo. Viu números analisados em uma tabela interessante, mas não havia um número final naquela página. Talvez estivesse em outra página. Ela deslizou para baixo, mas não conseguiu ver mais. Ainda assim, viu algumas análises interessantes. Sabia que, mesmo que houvesse números agora, ela desligou a tela do telefone e o colocou ao lado do travesseiro. Quando se deitou, Maevika se moveu. Levantou a mão e abriu os olhos, como se tivesse percebido que havia adormecido. Ao ver Aiwarin deitada olhando para ela, Maevika se aproximou e a abraçou, fazendo um som de carinho. Estou com tanto sono,
Me abrace. Aiwarin se virou um pouco para que Maevika pudesse abraçá-la confortavelmente. Ela abraçou Maevika de volta, com um sorriso feliz no rosto ao ver Maevika sendo carinhosa com ela. O que ela queria de Maevika, ela já havia conseguido. Ela acariciou levemente o cabelo macio de Maevika e sussurrou: Seja carinhosa comigo assim com mais frequência. O carro seguia por uma estrada larga e vazia, com outros carros passando a uma distância razoável, em uma velocidade confortável. Era uma viagem tranquila, com música internacional tocando baixinho, criando um ambiente agradável para conversas ocasionais. Você acha que alguém que nos conhece pode nos encontrar em Pattaya? Perguntou Aiwarin, iniciando a conversa. Não pensei nisso. Depois de fazer o que eu queria, esqueci todas as preocupações sobre isso, respondeu Maevika com um sorriso. Se você está fazendo o que quer e esquecendo as preocupações, significa que está feliz o suficiente para esquecê-las, disse Aiwarin, olhando para ela e sorrindo. Se eu tiver que admitir que estou feliz, então sim. Estou muito à vontade por ter viajado com você. Consegui fazer o que queria experimentar com você. Obrigado novamente por ter vindo comigo. Vamos fazer de novo, disse Maevika desta vez com sinceridade, como se não estivesse mais se recusando. Sim, vamos fazer de novo. Aiwarin ficou feliz ao ouvir isso. E se alguém escrever uma notícia sobre nós, você tem medo? Estou mais tranquila do que com a notícia sobre aquele cara, mas seria melhor se fosse depois do leilão. Se alguém escrever assim, eu não vou negar a notícia. Vou admitir diretamente. Você não acha que eles vão escrever de uma maneira escandalosa? Ah, isso seria assustador, disse Maevika, fechando os olhos e fazendo uma cara pensativa. Uma bela empresária de 5 estrelas convida o herdeiro de uma grande loja de departamentos para um encontro secreto. O quê? Aiwarin riu alto. Uma empresária de 5 estrelas? Você deve estar falando do hotel. É uma pista que eu inseri. Só empresária seria muito vago, mas com 5 estrelas, que não se refere à beleza de 5 estrelas. Beleza de 5 estrelas, está certo. Maevika olhou para a pessoa que estava dirigindo. Você está me elogiando diretamente agora? Alongou a voz, fazendo uma cara pensativa e rindo baixinho. Já te elogiava há muito tempo. Sério? Aiwarin riu. Ela estendeu a mão para Maevika segurar, pensando no que teria que enfrentar quando voltasse. Ela só queria que Maevika fosse seu apoio, mas não queria contar muito mais do que isso. Sabia que teria que carregar muito mais, mas receber um pouco de apoio antes de se separarem já era bom. A próxima semana será muito ocupada para nós dois e talvez nos vejamos menos. Então vamos lá, você precisa vencer a Great and Grow. Antes de fechar o envelope, tome todas as decisões da melhor maneira. Maevika concordou com a cabeça. E se eu vencer a Oriana também? Ela sorriu. Então, Aiwarin riu baixinho. Vá em frente, vença a Oriana também. Traga o primeiro lugar. Claro que a superior vai vencer a Oriana com certeza, disse Maevika em voz alta. Isso aí, sorriu Aiwarin. Ela olhou para frente quando um pensamento a perturbou. Deu um suspiro baixinho e olhou de relance para a pessoa que ainda tinha um sorriso fraco no rosto, olhando para o espelho retrovisor como se estivesse pensando em algo cheio de esperança. Maevika saiu do carro de Aiwarin com uma sacola de pano que ganhou de uma loja na praia, com roupas para voltar para casa, mesmo que não tivesse trazido nenhuma muda de roupa. Mas ter ganhado 2 roupas novas fez com que ela tivesse que levar as roupas velhas que usou no dia anterior. Agora sua amiga estava ajudando a carregar as coisas. Ela acenou para Aiwarin, que sorriu como se estivesse fazendo amizade. Quando o carro de Aiwarin se afastou, ela virou-se imediatamente para a amiga próxima. Antes de pegar seu carro de volta, você tem que conversar comigo, disse a amiga, colocando a sacola no ombro e segurando os braços de Maevika para puxá-la para perto. Antes de pegar seu carro de volta, você tem que conversar comigo, disse a amiga, colocando a sacola no ombro e segurando os braços de Maevika para puxá-la para perto. Como assim? Você e a Sr. Aiwarin são competidoras no leilão, não são? E você foi. De repente, ela não conseguiu encontrar as palavras e continuou com outras, tentando fazer Maevika entender. Você foi ficar com ela? A pessoa com quem você dormiu e disse que era uma mulher? Era ela? E agora vocês foram para a praia juntas e passaram a noite juntas? Ah, e você já respondeu tudo sozinha. O que mais eu tenho que responder? Maevika sorriu secamente. Não, você tem que responder. Responda para confirmar como é. Vocês estão namorando? São namoradas?
Espere, eu já disse que ainda não é, mas estamos... Bem, como posso dizer? Nos conhecendo. Nos conhecendo e dormindo juntas, a amiga soltou os braços de Maévica e colocou as duas mãos na boca. Oh, meu Deus! Você já respondeu tudo sozinha. Por que está me perguntando? Você dormiu com ela, com a bela e famosa empresária chamada Aiwarin. Ei, eu conheci ela por sua causa há muito tempo. Você já falou sobre ela. Disse que ela era uma ídola, que era linda e muito talentosa. Eu acabei conhecendo ela por sua causa. Hum, Maivika fez uma cara pensativa. Dormir com alguém que é sua ídola não é errado, certo? Ela gosta de mim. Você está admitindo isso diretamente? A amiga falou e colocou uma mão na boca. Você está apaixonada por ela. E você? Chega, você está inventando coisas. Maivika riu ao provocar a amiga. Eu só admiro ela por ser talentosa, um exemplo de uma mulher jovem e muito capaz. Só isso. Quanto ao fato de termos nos envolvido, foi porque várias coisas nos levaram a isso. Então, separamos a parte da competição da amizade pessoal. Mas ninguém sabe disso ainda. Eu te contei porque somos próximas. Não conte pra ninguém até que o leilão termine. Então ela. Então o quê? A amiga abriu os olhos, curiosa. Ah! Maevika alongou a voz, pensando em como responder. Bem, vamos ver como as coisas vão. Isso não é brincadeira, certo? A amiga mordeu o lábio e balançou a cabeça lentamente, com os olhos meio fechados. Eu disse desde o início que apoiaria se esse relacionamento fosse real. Espero que seja, porque você nunca se entregou tão facilmente assim pra alguém. Muito obrigada. Sim, eu nunca me permiti me envolver tão profundamente assim antes. Para alguém como eu, que é difícil, isso foi mais fácil do que todas as outras vezes. Maevika sorriu e foi abraçar a amiga com força. Estou muito feliz que você me apoie. Estou realmente esperando que essa decisão seja boa para mim. O trabalho na manhã de segunda-feira era algo que muitos funcionários queriam evitar. Muitos chegavam ao trabalho como se não estivessem prontos para começar a nova semana e queriam voltar para casa para continuar dormindo. Mas para Aiwarin, ela nunca se sentiu assim. Trabalhar era parte da vida dela, algo divertido. Mas hoje era diferente. Depois de acordar cedo com alguém por 4 noites seguidas, esta manhã foi a primeira em que ela acordou sozinha, no quarto do hotel. Ela ficou um pouco distraída, e havia outros motivos que a perturbavam, fazendo com que o trabalho hoje fosse um pouco desconfortável. Mas ainda havia motivos para se animar, já que esta semana era muito importante. Aiwarin entrou no elevador do prédio da Oriana First. Ela ficou ao lado de uma funcionária que a reconheceu, pois ela sempre conversava com os funcionários de maneira amigável. Todos tinham a imagem de que ela era difícil de se aproximar, mas ainda assim se sentiam à vontade para cumprimentá-la. Ao vê-la, a funcionária rapidamente a cumprimentou. Bom dia, Sir. Ai, indo para o 15º andar? Bom dia, sim. Obrigada. Sim. Não eram apenas as duas no elevador, mas quando as portas estavam prestes a fechar, alguém apertou o botão para abri-las novamente. A pessoa que entrou era Atawit, que parecia ter acabado de chegar ao trabalho. Ah, chegando na hora como sempre, Atawit cumprimentou a filha. A funcionária que estava no elevador rapidamente fez uma reverência a ele e apertou o botão do 16º andar, sabendo o que fazer. Ela voltou para a frente do painel do elevador para que pai e filha pudessem conversar confortavelmente, mas eles acabaram falando frases diferentes. É o meu padrão, respondeu Aiwarin com uma voz neutra, para que a funcionária não percebesse que ela e o pai estavam tendo problemas. O pai dela apenas sorriu e ficou em silêncio por um longo tempo, até que o elevador chegou ao 12º andar e a funcionária saiu. Restaram apenas os dois. Pai e filha. Com um pouco de tempo para conversar, antes que o elevador chegasse ao 15º andar. Parece que você não voltou para o hotel por 2 noites. Foi com aquela mulher? Perguntou Atawit com um sorriso. Foi bom? Está tudo bem? Respondeu Aiwarin com uma voz firme, irritada por o pai agir como se apoiasse o relacionamento dela com Maevika, quando na verdade era apenas uma felicidade superficial. A verdade era que não era assim. Então você deve entender bem o que Ai precisa fazer. Eu confio em você. Não importa o que esteja interessada no momento, mas o trabalho, Ai sempre fez bem. Desta vez só precisa fazer melhor. A única diferença é que desta vez precisamos ser mais espertos. Não pense que é errado ou algo assim. Só precisamos ser mais rápidos que os outros. Se o pai confia em mim para fazer isso, então deixe-me decidir. Não importa como acabe.
Aiwarin olhou para o pai com um olhar sério, enquanto as portas do elevador se abriam. Ela saiu no andar do seu escritório, enquanto o escritório do pai ficava no andar seguinte. A secretária cumprimentou-a quando ela passou pela mesa, informando sobre os compromissos que ela tinha marcado para hoje. Bom dia, Sr. Maple. O senhor não chegou e está subindo. Ele chegou rápido. Diga a ele para vir me ver assim que chegar. Claro. Aiwarin entrou no escritório. Ela teve tempo de colocar a bolsa, ligar o computador, sentar na cadeira e olhar o telefone enquanto esperava o computador ligar. Não demorou muito para que a porta fosse batida e alguém entrasse. Bom dia, ela cumprimentou o visitante. Na verdade, ele era alguém que ela havia contratado para fazer alguns trabalhos várias vezes. Desta vez, ele receberia uma nova tarefa urgente. Preciso de um favor sobre coletar informações como antes, mas talvez precise ter mais cuidado. Claro, Xiaowai. Nona entrou e ficou em frente à mesa dela para receber as instruções. Já conversamos sobre ter alguém de confiança na equipe de licitação da Great and Grow. Ouvi rumores de que eles estão tramando algo com os executivos, um dos membros do comitê da Greater. Ajude-me a investigar o que eles estão fazendo. Precisa de números também? Não, para Great and Grow não é necessário. Quero vencer por mérito e decisões próprias, não por copiar os outros. Mas como eles estão usando conexões para levar vantagem, precisamos estar um passo à frente. Só preciso disso. Entendido. Se for só isso, vou investigar o mais rápido possível. Vamos fechar o envelope esta semana. Preciso disso em 2 dias. Claro, vou cuidar disso em 2 dias. Muito obrigada. Ah, só eu e você sabemos disso. Não conte para ninguém na Oriana, nem para a secretária ou meu pai. Só me diga, porque não quero a opinião de ninguém. Preciso das informações para tomar a decisão sozinha. Entendido. Farei como a senhora pediu. Isso é tudo. Você deve estar com pressa. Sim, então vou indo. O homem de 30 e poucos anos acenou com a cabeça para Aiwarin e saiu rapidamente do escritório, como se estivesse cumprindo uma tarefa urgente. Aiwarin apoiou o cotovelo na mesa e pressionou os dedos nas têmporas, olhando para a porta que se fechou. Ela se deixou levar por muitos pensamentos antes de soltar um suspiro baixinho e falar consigo mesma. Não vou deixar ninguém vencer este leilão.